perguntas, pode ficar à vontade aí alguns minutos, né? Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode falar. Eu fico pensando, como é que Kardec selecionou as mensagens das instruções dos Espíritos? Porque há uma semelhança, né? Há um porquê, então eu fico imaginando aqui nas 300 mensagens na frente dele, se não mais, como é que aquele cérebro fez essas separações? É isso que é o codificador, né? Que é algo que a gente nem alcança. Às vezes a gente, para juntar um teminha numa aula que a gente vai dar, a gente brilha demais, né? Se você colocar uma coleta no final. Como é que foi isso? Não, você pensando bem, Kardec foi um gênio, né? Porque num período de 15 anos, embora ele tivesse uma bela bagagem intelectual, mas em 15 anos ele deixou aí toda uma doutrina proposta e com vários livros, 5 são os básicos, né? Além disso tinha a revista espírita mensal, as reuniões, os atendimentos, né? E ele usou o critério da universalidade do conhecimento. Então, são mensagens que surgiam na reunião da Sociedade Parisiense e outras de amigos dele que enviavam de vários locais. Então, ele comparava se tinha coerência e aí ele selecionava. E há um detalhe, isso é muito importante também. Na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele justifica que ele não põe o nome dos médiuns. Ele coloca o nome dos espíritos porque ele selecionou o conteúdo. Então a ênfase dele foi o conteúdo, a semelhança com os princípios, a coerência com os princípios espíritas. E ele fez isso numa época em que o correio, embora no correio na França fosse já bem desenvolvido naquela época, mas os meios de comunicações eram complicados, era tudo a bico de pena, né? Máquina de datilografia ainda não era corrente, então a luz ou de vela ou de lamparina, alguns locais com lâmpada a gás. Então, a gente considerando tudo isso, nós vamos chegar à conclusão que ele não só tinha um excelente preparo intelectual, disposição física, com uma grande inspiração espiritual que o acompanhava. Você tem uma agilidade para encaixar aquilo tudo conforme os temas, né? Muito grande. Para mim é uma coisa Não, assim. e aí, olha, é o exemplo que eu dei. Quando ele resolveu se retirar para Saint-Adresse, é porque ele estava com todo esse material, tinha que refletir. Aí ele deixou a Amélie Baudet tratando da rotina da sociedade, lá do expediente deles, e durante 2 meses ele fez uma imersão total, vamos dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mais perguntas, comentários? Então, só uma perguntinha para ele. Pode falar. Então, essa forma de seguir, que você fez serve para peneirar, né? É para peneirar. Você pega a ideia principal, né? Você pega uma ideia de uma passagem da Bíblia, e aí você vai casando o ensinamento espírita para casar os dois, né? Isso aqui na verdade é como se fosse um filtro. Kardec usou. É um filtro que Kardec usou, é como se fosse isso, é como se fosse uma lente. É uma lente que você vai colocar, tipo, você vai ver, tipo, cabe nessa lente? Se não cabe, então não nos melhora. É mais ou menos esse o filtro. Pegar as Filtro partes Kardec principais. fez. O filtro Kardec fez. Tipo, atende a esses 3 critérios? Se atende, então nos melhora. Esse é o ponto. Agora, se está fora disso, então não nos melhora. Porque às vezes a gente fica em discussões infindáveis. Aquelas discussões que não acabam mais, é aquilo que Emmanuel fala. A questão não está na circunstância se o Evangelho se é de Mateus, se é de Marcos, se a carta se é de autoria de Paulo ou não ser. O famoso sexo dos anjos. É o sexo dos anjos, coisas que não tem como provar. Aí por isso que Kardec se baseia, nós vimos que esses pontos de Kardec nos ajudam a escapar disso. Vamos supor, tem uma frase, aquele que se ligar no céu vai ligar na terra. Aí já é um princípio bíblico, aí já joga para Kardec, que vai
especificar a bibliografia dele, ou outros pesquisadores, daí já joga para aquele último que é a melhora, né? Nesse sentido, né? Nesse sentido. Isso aqui vai descendo, né? É sim. A gente coloca isso, a gente usa isso como um filtro. É um filtro para a gente ver. Então a gente pega uma passagem bíblica. Aí a gente submete a esses 3 pontos. Ela é uma passagem que trata da questão moral? Ela tem concordância com o Espiritismo? Aí já fecha. Os Espíritos comentam, tem alguma coisa que tratam disso? Como a gente pode aplicar? Como aplica, essa coisa tem aplicabilidade na nossa vida? Seria isso. Aí a gente, opa, não tem, então deixa pra lá, não perder muito tempo com isso. Interessante. É mais ou menos esses 3 pontos, porque senão tem passagens da Bíblia que é aqueles 5 pontos que o Kardec fala. Tem pontos que vai dar discussão, discórdia, disputas infindáveis que a gente vai passar a vida inteira nisso, conforme acho que a gente já passou durante séculos em outras encarnações, e perdeu muito tempo. E lembra os 3 primeiros de Sócrates, né? Ser verdade, ser do bem e ser útil. É mais ou menos isso. Por isso que ele falou Sócrates na introdução. Então é mais ou menos Eu isso. tenho uma pergunta. Naquele V central, quer dizer o versículo. Versículo, Versículo, aquela passagem que está em questão, aquela epígrafe que o Kardec usou, que a gente está estudando no caso. Então a gente pega ela, a gente cruza, vê se tem outras passagens que nos auxiliam no Novo Testamento, a gente vê se tem passagens do Velho Testamento que auxiliam a compreender ela, a gente vê se outras traduções ajudam a compreender ela, a gente vê se conhecimento produzido por especialistas, presente em comentários bíblicos, em bíblias de estudo com notas de rodapé, dicionários bíblicos, atlas bíblicos, etc. E aqui a gente vê a questão da chave espírita. O que as obras espíritas dizem sobre essa passagem? Tudo isso para entender esse versículo, essa passagem. Obrigado. E essa é a proposta de estudo do PQC. Essa é a proposta. Pode falar. Tem uma senhora ali de você aqui. Você tem uma tradução preferida de Bíblia, uma edição preferida para fazer os trabalhos? Depende, na verdade eu vou usando várias assim. Na verdade eu nunca fico com uma só. Na verdade eu vou conjugando elas. Quando a gente usa o Emmanuel, quando ele escreveu as mensagens dele, na época que ele escreveu, não havia muitas opções de Bíblia. Sim. Então ele escreveu as mensagens dele usando Almeida. Almeida, revista e corrigida. Só que ele tem um conhecimento... Sim, mas é assim, a questão de bater palavra, para a gente olhar os termos que ele usa, casam com Almeida, revista e corrigida. Tá. Então quando a gente está olhando ali, tal, para a gente olhar, se a gente pega uma outra tradução e vai ler o Emmanuel, muitas vezes a gente passa batido. Nossa, mas então para casar a passagem, aquela epígrafe que está no Emmanuel, ela é bastante parecida, ou muitas vezes idêntica, à Almeida, revista e corrigida. Essa é a que eu estudei sempre. Mas eu tenho ouvido falar da Bíblia de Jerusalém. Ela é boa também, mas ela é boa por causa das notas de rodapé. É por causa de notas de rodapé, mas a matriz textual dela é outra. A matriz textual dela é outra, são fontes textuais diferentes. Enfim, aí já é uma coisa mais complexa, aí é que tá. É uma coisa mais complexa, a matriz textual do grego é outra, são 2 fontes diferentes. Mas quando o Emmanuel escreveu, ele usou essa Almeida, que é a mais comum, ela era difundida no Brasil, que não adiantava ele pôr uma Bíblia que o povo não tinha acesso. Então ele usou essa que era mais comum. Então, na verdade, eu vou comparando. Eu não fico preso numa só. Inclusive, tem uma Bíblia que eu até tenho, edição comparativa, que ela põe 2 textos numa só. Então, ela coloca essa Almeida, revista e corrigida, e coloca a Nova Versão Internacional do lado a lado. A Nova Versão Internacional é uma Bíblia que vai usar a mesma fonte textual da Bíblia de Jerusalém, só que numa linguagem mais fácil.
Então você coloca lado a lado elas, então fica fácil de entender. O Para Almeida comparar. é católico ou é reformista? Oi? O Almeida é católico? Almeida é reformista. É reformista. Reformista. E a Jerusalém já tem É católica. a teologia católica. É católica. Né? É. Protestante, né? Participou, né? O Kardec usou católica. Mas se ele usou o Almeida é reformista. Não, o Emmanuel usou Almeida. Ah, O Emmanuel usou Almeida. Né? Foi nóbrega, então. Mas enfim, mas são coisas que a gente vai usando. Tem uma pergunta sua. Essa informação de qual a versão da Bíblia que Kardec se baseou, que é uma tradução francesa que você mencionou, você tem alguma referência sobre esse tipo de informação, esse caso específico e talvez em outras situações que a gente seja útil saber uma obra que Kardec se baseou, por exemplo, da onde ele leu sobre Galileu, ou enfim, pode ser que comece a ficar mais difícil, porque coisas que ele leu há mais tempo atrás, até antes de estar trabalhando no Espiritismo. Mas no Espiritismo especificamente, você tem alguma referência, tipo esse caso da Bíblia? A do Saci, ele fala na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Está na introdução. Respeitamos escrupulosamente a numeração, a ordem e a numeração dos versículos da Bíblia de Saci. Tá. Aí ele só fala Saci, aí você vai atrás, a Bíblia do Saci era o Almeida da época na França. Era a Bíblia mais comum. Tem na Galícia lá tem nada. Tem, aí é uma Bíblia que você acha, ela está no domínio comum público hoje em dia. Nós achamos, inclusive, na internet. Na época eu não tinha essa questão digital, eu cheguei a comprar ela de papel. Uma edição da época, eu comprei. 1846. Eu comprei uma de 1846 para fazer esse estudo, para conseguir achar, para fazer que versículo Kardec usou. Eu peguei a terceira edição em francês, do Kardec mesmo, peguei a do Saci mais da época, e fui comparando um por um para ver que Kardec, da onde ele tinha tirado. Mais perguntas? Eu gostaria de fazer um agradecimento e uma valorização, se possível, na minha limitação, ao trabalho de vocês três. Obrigado. A parte histórica que o senhor trouxe foi maravilhosa, acrescentou muito. A divisão do trabalho que a Célia trouxe foi sensacional. Amei, achei extraordinário. E o seu trabalho também nos enriqueceu muito, viu? Nos dá uma forma, né, de estudos muito boa. Gostei muito. Valeu a pena ter vindo. Muito obrigada. Para vocês terem uma ideia, por que nós estamos preocupados com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, isso surgiu aí ao longo das nossas atividades, mas nós constatamos no período que nós estávamos na Federação Espírita Brasileira, como diretor, depois como presidente, conhecendo a realidade do movimento espírita brasileiro em geral, aí nós constatamos aquilo que nós não tínhamos certeza. O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro mais lido e é o mais comercializado no movimento espírita. Porém, como é que ele é usado? Ele é usado para leitura, abrindo-se uma página, leitura preparatória de uma reunião, algumas vezes como leitura ou citando numa palestra, mas não há um estudo em cima especificamente do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a partir daí, nós propusemos para a diretoria da FEB na época, e foi, imagine, pela primeira vez na história da FEB, que já tinha 130 anos, foi introduzido um curso do Evangelho segundo o Espiritismo no ano 2012, e que é mantido até hoje. Depois surgiu a proposta do NEP, que hoje não está funcionando, mas para vocês verem como é necessário. Recentemente, o Ivan Franzolin, que é aqui de São Paulo, né, fez uma pesquisa, um formulário, e ele conseguiu 2.616 respondentes, o que é, em termos de Brasil, é melhor do que essas pesquisas que a gente vê divulgada aí na televisão em termos de significativo. O Evangelho segundo o Espiritismo aparece como
um dos livros mais lidos, né, pelos espíritas. Agora, o interessante é quando ele pede sugestão de temas para estudo no centro espírita. Primeiro lugar, mediunidade. Segundo lugar, mundo espiritual. Terceiro lugar, reencarnação. Quarto lugar, a Bíblia ou os Evangelhos. São os 4 temas mais demandados pelo público espírita. Isso, inclusive, é um sugestivo, né, para os programas de centro espírita. Então, isso é uma razão para nós estarmos aqui hoje, começando a divulgar, né, essa proposta de estudo específica do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós agradecemos muito a presença de vocês, a paciência de ficarem aqui nesse período e também a direção do Centro de Documentação, que abriu a possibilidade, isso a gente já vinha conversando já faz algum tempo, né? Abriu a possibilidade de nós realizarmos um seminário e depois montarmos essa reunião de estudos ao longo do ano de 2018. Então, a todos, nosso muito obrigado.